Boa noite a todos os associados do Guarani Futebol Clube. Vamos abrir aqui essa live, essa explicação aos associados e também aos torcedores. São necessárias algumas explicações antes, né? Meu nome é Marcelo Galha, sou presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. E esse vídeo aqui não se trata de uma assembleia, não é uma substituição à assembleia de sócios que é prevista pelo Estatuto do Guarani Futebol Clube. O que acontece é, o Guarani hoje conta com cerca de 650 sócios em dia e em condição de participar de uma assembleia. O Guarani hoje não tem uma localidade para que se faça uma assembleia, porque o ginásio está em obras, né? O Guarani aproveitou esse período de pandemia para fazer obras nas suas dependências, várias obras que já estão sendo mostradas aqui pela TV Guarani. Então o ginásio hoje ele se encontra impedido de receber as pessoas para uma assembleia presencial. O salão social também não comporta esse número, né, de cerca de 650 pessoas, e nós temos restrições municipais, estaduais e federais para reuniões com mais de 500 pessoas ou com mais, ou que gerem aglomeração. Então, por conta disso, não foi possível cumprir os requisitos estatutários para a realização de uma assembleia. Mas, por outro lado, né, isso é uma conversa que a gente vem tendo aqui no Guarani, desde antes do retorno do Campeonato Paulista. O Guarani ele quer trabalhar com transparência, e essa é a primeira oportunidade em que todos os torcedores do Guarani vão poder ouvir as explicações dadas pela Superintendência de Futebol e pelo Conselho de Administração acerca do campeonato que se passou e do campeonato que nós estamos vivendo e do planejamento disso para o futuro. Então foi aberto a todos os associados para que fizessem perguntas. Alguns associados fizeram as perguntas, outros associados que exigiam, né, a realização de uma assembleia tiveram a oportunidade de fazer as perguntas e não as fizeram, mas nós aqui trabalhamos com transparência, né? É uma gestão do Conselho de Administração, uma gestão do Conselho Deliberativo e por parte da Superintendência de Futebol também, sempre houve essa vontade de ser o mais transparente possível, e por conta disso nós decidimos, né, em conjunto com o Departamento de Comunicação do Guarani, o pessoal da TV Guarani, que a gente agradece muito pela realização desse evento. Então nós conseguimos aqui criar essa oportunidade para que o associado pudesse fazer os seus questionamentos e que de maneira muito transparente todos os torcedores do Guarani tivessem acesso a isso e pudessem ver as respostas dadas pelo Conselho de Administração e pela Superintendência de Futebol. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para a assessoria de imprensa do Guarani, que vai fazer as perguntas, e cumprimentando aqui o Michel e o Ricardo Moisés pela disponibilidade. Muito boa noite a todos. Nós vamos agora começar a leitura das perguntas que foram enviadas para a realização dessa reunião virtual entre Conselho de Administração, Conselho Deliberativo e Superintendência de Futebol. Os associados enviaram as perguntas previamente para o e-mail já determinado. Vamos abrindo então com as perguntas que chegaram e serão respondidas. A primeira pergunta é do associado Eduardo Medina. Boa noite, senhor presidente Marcelo Galha e Ricardo Moisés. Participei da Assembleia onde o planejamento do futebol para o ano de 2020 foi apresentado e minhas perguntas terão como base os critérios ora apresentados. Primeira pergunta. O ano de 2020 é um ano totalmente atípico e, nesse sentido, qualquer planejamento sofre muito. Nosso orçamento previa um incremento na nossa folha salarial para a Série B de em torno de R$100 mil mensais, se não me falha a memória. Mesmo com as inevitáveis perdas de receitas com bilheteria, patrocínios, entre outras, foi possível a manutenção desse incremento para a Série B? Boa noite a todos. O Conselho de Administração optou por manter o orçamento, mesmo diante das reduções que a pandemia causou. Perdemos receitas com bilheteria, perdemos receitas com despesas extras, né? Tivemos gastos maiores em razão da pandemia e optamos por manter o orçamento. E aí,
com inteligência, buscarmos mais patrocínio, vendas de atletas e manter o valor para o futebol. Segunda pergunta do associado Eduardo Medina. Existe fôlego para qualificar ainda mais o elenco para a sequência da competição, visto que ainda temos carências como um lateral esquerdo e um atacante de velocidade? No nosso planejamento ainda comporta, sim, mais um lateral esquerdo que a gente precisa contratar. Está dentro do previsto. Agora, atacante de velocidade, a gente não vê essa necessidade, mesmo porque temos aí 3 bons atacantes de velocidade que estão jogando com constância e demonstrado isso, que é o Bruno Sávio, o Todinho e o Vagninho. Mais uma pergunta do associado Eduardo Medina. Relacionada ainda à possível diminuição de receitas e o impacto no futebol, as inevitáveis diminuições com bilheteria e patrocínios podem ser compensadas pelas receitas provenientes de vendas de atletas? Pode e deve ser compensada não só com vendas de atletas, mas também com o marketing forte que a gente está fazendo aqui na frente do Guarani. Próxima pergunta do associado Eduardo Medina. Pelo que levantei, nosso elenco profissional hoje conta com 35 atletas, sendo 7 atletas da base para composição, ou seja, é um número positivo. Diante de algumas necessidades de peças pontuais, existe a preocupação da diretoria para que o elenco não fique inchado? Não existe essa preocupação do CA em ter um elenco inchado. Nós nos planejamos para disputar a Copa Paulista e, com isso, dar uma sequência de jogos para os atletas da base e, inclusive, gerar receita com esses atletas. Então, não existe a menor possibilidade, em razão da gente ir disputar 2 campeonatos, de ter um elenco inchado. Próxima pergunta do associado Eduardo Medina. Um dos critérios comentados em nossa reunião de planejamento é que jogadores em inatividade não seriam contratados para 2020. Entendo que houveram exceções, como o alemão Vagninho, que tem sido uma grata surpresa, e Bruno Paulo. Esses atletas possuem contrato de produtividade, já que, com exceção do Vagninho, os demais pouco têm sido relacionados? Quando do planejamento para a montagem do time para o Campeonato Paulista, nós definimos algumas regras que não traríamos jogadores parados, né? Mas, analisando, alguns jogadores mereciam uma oportunidade, até por tudo que já demonstraram no futebol. E com muita cautela, nós trouxemos o alemão, num primeiro momento, participou da pré-temporada com o Guarani, e aí, apresentando condições de jogar, nós efetivamos a contratação dele. Com relação ao Vagninho, era um atleta que a gente já conhecia de todo o histórico que ele teve aqui no no futebol paulista, então não havia nenhum risco com relação ao desempenho dele. E o Bruno Paulo também, no mesmo sentido. Então são atletas que foram trazidos sob muita análise e minimizando todo e qualquer risco para o Guarani. Ele encerra as perguntas e deixa uma mensagem final. Aproveito a oportunidade para acrescentar que vejo uma grande evolução na condução do nosso futebol. Infelizmente, mesmo sendo superior em diversos jogos, não conseguimos obter vitórias que nos dariam maior tranquilidade, mas acredito que estamos no caminho certo. Bom trabalho a todos e boa sequência de campeonatos. Se despede o sócio patrimonial Eduardo Medina. Obrigado, Medina, pelo apoio. É isso que o Conselho de Administração, que o Departamento de Futebol precisa, de apoio, de pessoas acreditando e incentivando o Guarani. E isso que você vê acontecer é o nosso objetivo. Planejamento correto e sempre uma evolução contínua nos resultados e na formação do elenco. A segunda associada a enviar perguntas é a associada Maíra Antonini. Ela deixa primeiro os cumprimentos a todos. Minhas perguntas são as seguintes. Foi cogitada a permanência do Carpini no Guarani em alguma outra função? Acho que seria bom manter um profissional competente com ligação afetiva ao clube. Concordo que a gente tem que buscar manter profissionais com identificação com o clube, com competência, mas o Carpini ele tem como objetivo uma carreira de treinador e não queria nenhum outro cargo nesse momento.
E a segunda pergunta da associada Maíra Antonini, deve ser direcionada ao superintendente de futebol. Queria saber a situação do Rafael Costa, se permanecerá no clube ou não. Bom, não tem nenhuma possibilidade de saída do Rafael Costa. Ele é um atleta do Guarani e contamos muito com ele, né, para a sequência da competição. Jogador que retorna de um processo de lesão e está apto aí para a comissão, para o Catalá ter uma condição de usá-lo. Eu vou fazer um comentário à vontade sobre essa pergunta, e a gente fica muito feliz quando a gente tem procura sobre atletas que a gente contratou. Então, isso significa que o Guarani acertou nas contratações, teve sondagem sim para o Rafael Costa, mas ele permanece com a gente. Teve proposta para outros jogadores do elenco que permaneceram com a gente. Então, isso mostra de forma clara o acerto das contratações e aí a união e a vontade desses atletas de permanecerem aqui. Abrindo a pergunta do terceiro questionador, terceiro sócio a participar, é o associado Lucas Araújo. A primeira pergunta dele: como foi feito ou tem sido feito o processo de orçamento para o elenco? Existe um valor para ser gasto por posição ou a partir de um valor disponível monta-se o elenco? A gente tem um orçamento e seguimos esse orçamento. A partir desse número a gente inicia-se a montagem do elenco, balanceando os gastos nas posições para que não tenha nenhum desequilíbrio na montagem do elenco. Pergunta direcionada ao senhor Michel Alves, superintendente de futebol. A demissão do preparador físico e do analista de desempenho ao final do Paulistão sugerem que eles têm grande parte da responsabilidade pela eliminação no Paulista? Por quê? Eu não vejo dessa forma, né? A responsabilidade ela é de todos, né? Não vou individualizar aqui. Entendemos naquele momento que se fazia necessário uma troca com uma outra metodologia de trabalho, e assim, quando nós o fizemos, vim e agradeci o trabalho e o serviço prestado ao Guarani de ambos profissionais. Então a gente não foi muito mais por uma característica e metodologia de trabalho do que por alguma busca de culpar alguém. Naturalmente esse não é o caminho, nunca o fizemos e não será dessa vez. Foram grandes profissionais, nos ajudaram, tanto que assim que me fui solicitado informações sobre essas pessoas, sobre esses profissionais, tanto o Léo quanto o Danilo, fiz as melhores informações possíveis para ajudar, porque não entendíamos naquele momento que era uma maneira de troca de metodologia, e assim o fizemos. Mais uma pergunta do associado Lucas Araújo, direcionada ao Michel Alves, superintendente de futebol. Qual tem sido a estratégia para aproveitamento dos jovens que ainda não são realidade? Me refiro ao Matheus Souza, Pedro Acorce, Eliel, Vitor Ramon, Carlos e todos os demais. A comissão técnica ela vem avaliando a cada treinamento. Naturalmente, os atletas citados, eles têm o seu espaço, têm uma oportunidade dentro do processo da semana de treinamentos, e aí eles têm que buscar e mostrar que têm a capacidade de estar e vestir numa oportunidade a camisa do Guarani. Agora, são jogadores que a gente entende dentro de um processo que estão em evolução, estão em crescimento, em construção, e a comissão técnica faz a sua avaliação no momento pontual de usá-los, né? Haja vista que nós teremos aí a Copa Paulista, e eles terão naturalmente uma oportunidade de jogar, ganhar minutos e aí sim fortalecer o processo. Presidente Ricardo Moisés, quer complementar essa informação da Copa Paulista? Gostaria sim. Nós temos diversos atletas na base com um imenso potencial de jogar, e a decisão do Conselho de Administração de participar da Copa Paulista é exatamente isso: dar experiência, deixá-los com ritmo de jogo para a qualquer momento utilizá-los na Série B, e valorizando sempre a nossa base e buscando fortalecer os cofres do Guarani com essas revelações, resgatando o que o Guarani sempre foi, um clube formador.
A próxima pergunta do associado Lucas Araújo, ela se direciona aos dois, a ambos, ao Michel Alves e ao Ricardo Moisés. Qual foi o maior erro cometido nesse Campeonato Paulista e que não pretende repetir na Série B? Vamos lá, eu não vejo nenhum grande erro no Paulista. Eu vejo uma evolução de um time que teve uma dificuldade no Campeonato Brasileiro do ano passado. Agimos com consciência, seguindo sempre o orçamento e o planejamento. Montamos um bom time para o Campeonato Paulista. Chegamos numa final do interior, isso tem que ser valorizado. Brigamos até a última rodada com 2 clubes de Série A pela classificação. Então, não vejo um grande erro no Paulista. Eu vejo sim uma evolução e corrigindo, às vezes, falhas que temos no dia a dia, para cada dia mais subir um degrau e chegar mais longe. Michel Alves. Naturalmente se criou uma expectativa por tudo que nós fizemos antes pandemia, né? Nós estávamos muito próximo de uma classificação e isso nós oportunizamos, né? E também acreditamos que de fato iríamos consolidar essa classificação. Mas se a gente analisar o todo, nós chegamos ainda numa final do interior, chegamos a algum momento a passar nenhum tipo de susto na competição, né? Então a frustração é muito maior por tudo que se criou. Mas fizemos aí, naturalmente, uma competição segura, dentro de um orçamento, assim como o Ricardo colocou, dentro de um planejamento de elenco, que nos gerou essa esperança, nos gerou essa expectativa ao torcedor e, naturalmente, a todos dentro do departamento de futebol. E aí, quando uma classificação que está muito próxima não se confirma, se gera frustração, mas isso não significa que o todo ele está errado. Existem alguns ajustes, eu vejo muito assim, aonde você está e aonde você quer chegar, e nisso tem um caminho a percorrer. Dentro desse caminho existem algumas dificuldades, alguns obstáculos, mas assim, a gente aprende. Foi esse mais ou menos a minha avaliação aí dentro da competição do Campeonato Paulista que nós fizemos. E no mesmo tema, ele faz a mesma pergunta a ambos. Qual foi a melhor decisão do Paulistão e que deve ser repetida na Série B? Bom, na verdade, nós temos sempre o derby. O derby é o principal jogo para a gente de todo o campeonato. E vencemos. E o que a gente precisa é manter essa hegemonia do Guarani, que já dura mais de 100 anos. Michel? Eu vejo o Guarani hoje está muito claro para o cenário nacional que existe uma responsabilidade dentro das suas ações, existe uma maneira e uma identidade de jogo, que isso você normalmente demanda tempo. Então, nesse Campeonato Paulista, esse início brasileiro, as pessoas já têm uma ideia, os adversários, de como o Guarani vai se comportar, né? Tirando naturalmente o que o Ricardo falou. Eu vejo isso, o Guarani hoje se representa muito bem, existe uma metodologia de trabalho, existe uma identidade de jogo, que os adversários sabem que é um time que propõe, um time que joga, que busca o resultado. Isso é muito bom, haja vista do que foi um passado. Então a gente consegue materializar isso, nos deixa seguro aí numa competição, para que o Guarani veio e a maneira que vai se fazer as suas ações dentro da competição. Mais uma pergunta do associado Lucas Araújo, direcionada ao superintendente Michel Alves. Como tem sido feito o processo de captação e contratação de atletas para o time principal? Bom, a gente tem o nosso setor de análise para buscar, eventualmente, dentro das nossas necessidades. Hoje, como um associado colocou antes, um lateral esquerdo é uma necessidade, né? Nós temos alguma situação bem encaminhada. O Guarani existe um critério de opção de contratação de acordo com a nossa metodologia, assim como eu falei, e o esquema de jogo, naturalmente, do nosso técnico e da nossa comissão técnica. Ajustando dentro de um orçamento de valores, a gente entende, faz uma seleção de 2, 3 opções e aí busca aquela possibilidade que se encaixa na maneira de se jogar e que a gente tem a condição de cumprir no nosso todo, que é o nosso orçamento. E só
retrocedendo aí um pouco a questão dos nossos atletas de base, a importância que o Guarani dá à Copa Paulista, que nós tivemos também em atletas nossos, oriundos da base, oportunidades de sair. E nós não liberamos, entendendo que a Copa Paulista é uma competição que nos interessa e dá essa possibilidade desses jogadores que são gerados no Guarani, que joguem e permaneçam por aqui. Próxima pergunta do associado Lucas Araújo, direcionada ao presidente do Conselho de Administração, Ricardo Moisés. Quais são os jogadores que não estão no Guarani, mas que temos um percentual sobre os direitos econômicos? O Guarani ele tem alguns atletas que saíram do clube e o Guarani ficou com um percentual. São vários, eu não vou saber falar todos de cabeça, mas temos exemplos aí como o Gabriel Menino. Próxima pergunta do associado Lucas Araújo, também direcionada ao Michel Alves, superintendente de futebol. Como tem sido feita a integração, transição do time sub-20 para o profissional? De forma diária, com reuniões, profissionais do departamento auxiliando e fazendo essa integração com a comissão técnica, o Baresi, o coordenador Pena, o Assis, todos os profissionais responsáveis pelo sub-20 e dessa maneira, reuniões com o Catalá, a comissão técnica profissional, a gente tem participado, procurado essa integração. Naturalmente, a proximidade das competições ela vai gerar ainda mais esse vínculo e fortalecer. Foi uma ideia desde o princípio, quando se decidiu disputar a competição, do presidente Ricardo Moisés, que colocou e queria essa integração, e nós entendemos que assim seja o caminho e o fizemos. Então temos de forma aí diária esse acompanhamento. Próxima pergunta, direcionada ao presidente do Conselho de Administração, Ricardo Moisés. Todos os jogadores do atual elenco e que não vieram da base têm vínculo econômico com o Guarani? Multa para a saída? Você tem várias formatações de contrato hoje no departamento profissional do Guarani. Você tem atletas que vieram por empréstimo, que o Guarani tem direito de vitrine. Você tem atletas com 100% dos direitos econômicos ligados ao Guarani. E você tem os atletas com multa. Então, caso algum atleta seja negociado, o Guarani tem direito a uma compensação financeira. O Guarani resguardado em todos os contratos com o departamento profissional. E a última pergunta do associado Lucas Araújo, portanto a última pergunta dessa transmissão, direcionada a ambos. O que pode ser considerado uma campanha de sucesso na Série B do Campeonato Brasileiro? Uma campanha de sucesso para mim é o acesso para a Série A. Essa é uma campanha brilhante. E você pode também ter uma campanha boa com a permanência e uma campanha ruim com o rebaixamento. Para mim, sucesso é o máximo, que é o acesso para a Série A. Eu vejo isso também, e uma campanha segura, minimamente, é a permanência, né? E uma campanha de sucesso não tem como não ser, né, o acesso, né? Então esse seria o sucesso por completo, né? É isso. Bom, Ricardo, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a todos os associados pelas perguntas feitas. Essa é a visão do presidente do Conselho Deliberativo, o Gali, e do CA, de ter total transparência com o associado, e nos colocamos sempre à disposição para todo e qualquer esclarecimento, para debate, para troca de ideias com o associado, sempre buscando o melhor pelo Guarani. Queria só parabenizar a sua iniciativa, Gali. Parabéns. Obrigado, Ricardo. Não é uma iniciativa apenas minha, né? Tenho, como eu disse, conversei bastante com o Ortiz, com o André, com o pessoal da TV Guarani, antes mesmo do Campeonato Paulista retornar, que a gente tinha o desejo de fazer isso, até não só pelos impedimentos que a pandemia nos impõe até o presente momento, mas também por essa questão de transparência, né? O Guarani tem evoluído muito nisso, e aí eu preciso cumprimentar o pessoal do Conselho Fiscal
pelo portal de transparência que colocaram no site do Guarani, também cumprimentando, né, claro, a todos do clube que permitiram que isso fosse feito. É uma evolução, como vocês colocaram, né? Nós viemos de um campeonato de muitos anos de Série A2, depois passamos para um campeonato tranquilo em 2019, para um campeonato mais tranquilo ainda, com brigas maiores em 2020. Eu acredito que nós tenhamos agora uma Série B com uma boa evolução com relação à Série B do ano passado, e esse é o caminho do Guarani. As coisas não acontecem da noite para o dia, o Guarani está sempre aberto, né, às pessoas que queiram colaborar com ele, e eu acredito que esse foi um passo muito legal que o Guarani deu no sentido de transparência. Agradeço demais ao Michel, agradeço ao Ricardo e a todos os membros do Conselho de Administração. Dentro da possibilidade que nós tínhamos e das restrições que a pandemia nos impõe, foi o máximo que pudemos fazer, e eu acho que isso é até mais do que está planejado, do que prevê o Estatuto do Guarani Futebol Clube. Evidente que a presença física dos associados é sempre desejável, mas quando há o impedimento, a gente consegue com a tecnologia fazer isso. Então agradeço aí a todos os que participaram, e acho que podemos encerrar, né? E acredito que foi um sucesso essa primeira reunião, e falo primeira porque creio que isso pode ser uma iniciativa que pode ser mantida para os demais campeonatos. E, novamente agradeço ao Michel e ao Ricardo pela oportunidade. Obrigado, boa noite a todos.